como harmonizar com mais facilidade. Que dúvida interessante. Cara, é uma dúvida difícil de responder, assim, porque depende muito do que você quer dizer com harmonizar, né? Mas assim, eu vou falar o geral. Primeira coisa, você precisa saber muito bem o que você está fazendo. Então, de cara, é o entendimento de como é que funciona a harmonia, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Você entender muito bem o que é um campo harmônico, se for coisas mais complexas, né? Por exemplo, o que são as tétrades, o que são uma nona, uma 11ª, uma 13ª, as possibilidades harmônicas, dominantes secundárias, enfim, subquinto, empréstimos, o que tiver relacionado com a harmonia a partir do entendimento, assim, é o primeiro passo, né? Pra você saber muito bem o que você está fazendo. Agora, outras coisas que vão te ajudar na parte de harmonizar, assim, é você ter um bom vocabulário de acorde. Então, assim, você precisa conhecer muito bem o que é um drop, o que é um drop 1, o que é um drop 2, drop 3, né? Que são os nossas principais formas aí de harmonizar na guitarra. O que são inversões, né? Que são quando a gente coloca o acorde em outros, a partir de outras notas, né? Da tétrade. Enfim, você precisa ter tudo isso muito bem mapeado. Você precisa saber ter tudo isso muito bem, muito na mão, sabe? Que aí você vai conseguir ter mais agilidade na hora de tocar. Depois de tanto fazer, depois de tanto utilizar, depois de tanto estudar, isso vai acabar saindo naturalmente, né? Mas se você tiver um entendimento e se você souber encontrar esses acordes na guitarra, né, e tiver isso estudado muito bem, no final das contas o que você vai ganhar com isso é clareza, né? Clareza de você, por exemplo, bater o olho numa cifra e saber todas as possibilidades que aquela cifra te traz. Por exemplo, um dó maior, você olhou, bateu o olho e falou, tá no tom, sei lá, de sol maior, então o dó maior é o 4º grau. Nesse 4º grau, se eu for colocar uma sétima, ela vai ser uma sétima maior. Se eu for colocar uma nona, vai ser nona maior. Uma quarta aumentada, vai ser a quarta aumentada. Se eu for colocar a sexta, vai ser uma sexta maior. Esse próprio dó maior em tétrade, né, com a sétima maior, eu consigo colocar na primeira inversão, na segunda inversão, na terceira inversão. Eu consigo fazer isso drop 2, drop 3. Então, no final das contas, o que importa? É importante que você consiga entender esse negócio de entender, quanto melhor você entender, né, a harmonia, no geral, tanto na forma prática quanto na forma teórica, automaticamente você vai conseguir harmonizar com muito mais facilidade, né? Então, no final das contas, o que você sempre vai precisar é de consistência, né, de clareza do que você estava estudando. E, bom, comece pela teoria musical e depois você vai para a prática, né, atrás dos drops, né, tétrades, procurem aprender as tétrades no instrumento e os drops, drop 2 e drop 3, tá legal? Só com isso já vai dar para você ver bastante coisa. Tem um livro do Nelson Faria, que ele ensina bastante essa parte, que chama Acordes, Arpejos e Escalas. Ele me ajudou muito, eu acho que pode ajudar você também. Por que em um acorde dominante eu posso usar uma escala diminuta de um tom atrás e não do próprio acorde? Tá, vamos entender essa... tá, entendi como é que você tá pensando. Ô Daniel, vou te explicar, deixa eu ver se o Daniel tá por aqui. Tá aí. Cara, eu vou te explicar. A escala diminuta... Vamos lá, vamos desde o começo. Por que a gente usa o acorde diminuto? Da onde que veio a ideia de usar um acorde diminuto? Basicamente, a gente vai estar sempre pensando na menor harmônica, né? A escala menor harmônica, o campo harmônico da escala menor harmônica. Você precisa ter um entendimento aí a mais. Mas eu vou tentar deixar bem claro. A escala menor harmônica veio de uma necessidade da gente ter uma dominante, em Lá menor, por exemplo. Vamos supor que a gente está em Lá menor. Se a gente fosse ver o 5º grau natural desse Lá menor, a gente teria um Mi menor. Só que para a harmonia funcional é importante que a gente tenha o que a gente chama de dominante, que é um acorde que gera tensão. E aí o Mi menor não gera tensão. O tipo de acorde que gera tensão é o acorde maior com sétima menor. Então por isso a gente vai lá e faz o quê? Esse Mi menor, que seria Mi, Sol, Si, Ré, a gente pega e bota o Sol sustenido nele, nesse Mi menor, para ele virar um Mi maior e ser dominante de Lá menor. Isso tudo no tom de Lá menor. Isso gera o que a gente chama de escala menor harmônica, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido Lá. A gente teria aí uma escala menor com a sétima maior, tá legal? E aí o que acontece? Quando a gente faz essa menor harmônica, então vamos lá, vamos pro instrumento, vamos ouvir isso aí, ó. A gente tá tocando aqui, ó. Lá menor normal, né? E a gente tem o Mi menor como 5º grau. Só que a gente transforma esse Mi menor em Mi maior pra ouvir essa vontade de resolver em Lá menor. E aí a gente consegue esse Sol sustenido, que é essa escala menor harmônica. Beleza. Então, o que isso altera? Vamos direto nesse diminuto.
O diminuto, ele é um acorde que vai servir para substituir uma dominante. Por quê? Porque ele vem da menor harmônica também. Se a gente pegar o sétimo grau de Lá menor, ou seja, Sol maior, a teta a gente tem Sol, Si, Ré, Fá, né? Que é o Sol, o Sol 7, normal. Sétimo grau do campo harmônico. Se a gente está na menor harmônica, esse Sol vira Sol sustenido. Então agora a gente vai ter Sol, Si, Ré, Fá, que é um acorde diminuto. Sol sustenido diminuto. E ele foi gerado da onde? Ele foi gerado do Mi. Do Mi maior. Então esse Sol sustenido diminuto, ele serve para quê? Para substituir esse Mi maior, tá? Sol sustenido diminuto, Lá menor. Mi7, Lá menor. Percebe que a intenção é a mesma. Porém, esse diminuto, o acorde diminuto é um acorde que a gente considera simétrico. Por que simétrico? Porque não importa qual inversão você colocar, os intervalos vão ser sempre os mesmos. Ele é empilhado em terças menores. Então aqui, ó, Sol sustenido, terça menor dele, Si. Eu vou ignorar as enarmonias, tá legal? Terça menor dele, Si, terça menor do Si, Ré, e terça menor do Ré, Fá, tá? Só que se eu pego o partido do Si, né, que seria uma inversão, primeira inversão, a gente teria Si, terça menor, Ré, terça menor, Fá, e terça menor, Sol sustenido. Então ele é um acorde que não importa onde qual das inversões você colocar, ele vai soar igual, ele vai soar como se ele fosse o próprio acorde. O shape é o mesmo, né? Eu faço o diminuto e eu boto abaixo na terça, eu faço o mesmo shape. Então o que acontece? Isso gera 4 diminutos que a gente pode substituir uma dominante. Então, para substituir o Mi7, a gente pode colocar o Sol sustenido, o diminuto, o Si diminuto, o Ré diminuto, que é o que você usaria, né? Pensando na pergunta que você fez, né? Um tom para trás, né? O Ré diminuto e o Fá diminuto também. Todos eles, porque os 4 diminutos são o mesmo diminuto, são formados das mesmas notas, tá? Então, com isso, você vai. Por isso que você não vai usar a escala diminuta sobre o acorde de Mi. Porque na verdade você não tá. Por exemplo, Mi dominante, né? Mi7. Porque você não tá simplesmente botando uma escala nova sobre Mi. O que você tá fazendo? Você tá, na verdade, substituindo ele por uma dominante, tá? Nem que seja na sua cabeça, mas você tá. E a dominante que você escolheu é um tom para trás. Você poderia começar, por exemplo, meio tom para frente, que é um que eu uso bastante. Eu usar por exemplo, a Mi7, a dominante, eu usar Fá diminuto. Porque no final das contas é o mesmo diminuto, entendeu? É o mesmo diminuto. Por isso que a gente vai usar outras notas, porque na verdade a gente está pensando como tá ali a dominante, eu vou usar um diminuto para substituir aquela dominante e aí eu vou usar a escala desse diminuto, é mais ou menos isso. E a gente pode usar isso de boa, porque por exemplo, Sol 7, Sol maior com... Vamos usar o Mi7, vai, que é mais fácil. Mi7. Se a gente pegar o diminuto que eu falei, pode ser esse Ré diminuto que você comentou, né? Que seria um tom para trás. Se a gente for ver as notas, a gente vai ter o Ré, Ré, Sol sustenido, Si e Fá. O Ré é a sétima de Mi7, beleza. O Sol sustenido é a terça de Mi7, beleza. O Si é a quinta de Mi7, beleza de novo. E o Fá é a segunda menor, a nona, né? Nona menor de Mi7, que também tá beleza. Então assim, por isso que a gente vai usar isso, porque na verdade o diminuto ele veio da escala menor harmônica, só que com o diminuto a gente consegue achar ele em 4 lugares diferentes, tá? E ele é basicamente o mesmo acorde que um Mi7, com nona menor, só que sem o Mi, né? Basicamente essa é a ideia. Pode ser meio complexo para a maioria das pessoas, mas assim, a gente tá aqui tentando ajudar a galera, né? Saquei, mas isso vale pra acorde também? Vale, mano. Você tá lá, por exemplo, ó, 251 de Mi. Ó, de Lá menor, na verdade, ó. Si meio diminuto, Mi7 e Lá menor. Esse Mi7 eu posso substituir, por exemplo, pelo Ré diminuto, né? Ó. Porque ele é um acorde, ele é um Mi, na verdade. Esse Ré diminuto, ele é um Mi maior, só que sem a nota Mi. Porque olha só, isso aqui é um Mi com nona, ó. Mi com nona bemol. E isso aqui, ó, é um Ré diminuto com baixo no Mi. É a mesma coisa. Então é o mesmo acorde, a diferença são que uma das notas está omitida, não está ali. Então você pode sim substituir o Mi7 pelo Ré e por todos os diminutos que são iguais ao Ré, né? Que é a terça,
a terça menor. Então você pode usar o Ré diminuto para substituir o Mi7, o Fá diminuto para substituir o Mi7, o Sol sustenido para substituir o Mi7 e o Si diminuto, né, também para substituir o Mi7. Todos eles servem para substituir o acorde de Mi7, tá legal? Qual a diferença funcional de um acorde diminuto para um meio diminuto? Cara, eles têm diferenças. Se a gente pensar nos acordes isoladamente, a gente consegue ver diferenças funcionais deles. Agora, eles também podem ser usados para a mesma função. Vamos lá, vamos entender. Se a gente está em Dó maior, tá? Vamos usar o Dó maior de exemplo. O nosso sétimo grau é um Si meio diminuto. Ele é um acorde, né? O meio diminuto a gente vai ter tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor, né? Já o diminutão a gente teria uma sétima diminuta, né? O acorde diminuto mesmo. Mas o meio diminuto a gente tem a sétima menor. Beleza. Então vamos lá. Qual que é a função em Dó maior? Qual que é a função dele? Se a gente tem um Si meio diminuto dentro de Dó maior, né? O nosso sétimo grau, a gente entende que ele tem uma função de dominante. Por que ele tem a função de dominante? Porque ele tem o trítono, né? O intervalo de Si e Fá, né? A quarta aumentada, que gera tensão e faz com que a gente queira resolver em Dó maior. Então, se a gente ouve o Si meio diminuto num contexto de Dó maior, ó, a gente quer resolver em Dó. Até porque, se a gente pensar o Si meio diminuto e colocar um Sol no grave, a gente vai ter um Sol, Si, Ré, Fá, Lá, que seria um Sol 7 com nona, né? Ó. Então acaba soando um Sol 7, né? Então esse Si meio diminuto em Dó maior, ele tem a função de dominante, tá? Agora, o que muda? Quando a gente está num campo harmônico de Lá menor, é o mesmos acordes, só que outro centro tonal. Agora nosso centro, nosso acorde principal é Lá menor, tá? Em Lá menor, o Si meio diminuto, ele continua tendo o trítono de Si e Fá. Só que esse trítono não é o trítono que resolve. Peraí, ajeitar aqui. Isso. Só que esse trítono, ele não é o trítono que resolve em Lá menor, porque em Lá menor, a dominante mesmo de Lá menor é o Mi7, tá? Quinto grau maior com sétima menor. O trítono é Sol sustenido e Ré, dentro de Lá menor, que faz com que a gente vá para Lá menor. Então ele não serve como dominante dentro de Lá menor. Esse Si meio diminuto vai servir como o quê? Como subdominante, tá? Como um 2, o 2 do Lá menor, que vai preparar a gente para ouvir a dominante, que é o Mi7, e vai pro Lá menor. Ó, vamos ouvir, ó. Se a gente faz só o Si meio diminuto e vai pro Lá... Opa! A gente até ouve um movimentozinho, mas não é tão forte. Agora se a gente usar ele para chegar na dominante e aí ir pro Lá... a gente tem a sensação de que ele serviu como uma subdominante, uma preparação para chegar na dominante, para chegar no Lá menor. Então, o acorde meio diminuto, se a gente tiver em Dó maior, por exemplo, né, se a gente tiver no campo harmônico maior, ele tem a função de dominante, para o maior. Se a gente tiver no campo harmônico menor, e ele for o 2, ele tem uma função de subdominante. O diminuto em si, o acorde diminuto, ele é formado, né, lá da escala menor harmônica, é o sétimo grau do campo harmônico da menor harmônica, e esse diminuto a gente vai conseguir colocar ele sempre como dominante. Sempre que a gente tiver um diminuto, a gente vai ouvir ele como uma dominante de alguém, entendeu? Então, por exemplo, se eu boto o Sol sustenido diminuto, que a gente tinha usado de base, a gente já ouve o trítono, porque já tem o trítono dentro dele, tá? É o trítono da tonalidade. Ele tem das duas tonalidades ainda. Tem tanto o Si e o Fá, que seria o trítono de Dó maior, quanto o Sol sustenido e o Ré, que seria o trítono de Lá menor. Então, nesse caso, ele serviria como dominante tanto para Lá menor, ou seja, em vez de a gente usar o Mi7, a gente usar, por exemplo, o Sol sustenido diminuto, né? Ó, Si meio diminuto, opa, Si meio diminuto, Sol sustenido 7, desculpa, Sol sustenido diminuto e Lá menor. Tanto ele também tem o trítono que a gente poderia usar para resolver em Dó maior, né? Porque ele também tem o Si e o Fá, ó. Ré menor, Sol sustenido diminuto e o Dó. Também funciona. Então, basicamente, qual que é a maior diferença? O diminutão, né, o acorde que tem tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta, ele serve sempre como dominante. O acorde meio diminuto, ele também pode servir
ele vai servir tanto como dominante pro modo maior, quanto como subdominante pro modo menor, tá? É mais ou menos isso, a parte funcional da parada. Passa aí uma sequência de acordes diatônicos, gosto de tocar MPB. Uma sequência de acordes, cara, 2, 5, 1, 6 é o clássico. Eu vou passar uma sequência aí. Eu não costumo passar aberturas de acorde, mas vamos fazer uma abertura massa pra você, ó. Fazer um 2, 5, 1, 6, tá? Ou melhor, 2, 5, 1, 5 do 2. Você vai ver como é que fica isso. É isso aqui, ó. Uma progressão de acordes que a gente vai fazer. Um 2, 5, 1 de Dó maior e depois a dominante do 2 para voltar pro começo, tá? Então, vamos lá. Ré menor com sétima e nona. Pega aí, ó. A partir da corda 5, tá? A gente vai usar a corda 5, corda 4, corda 3, corda 2. Anota aí. Casa 5, casa 3, casa 5 e casa 5, tá? Eu tô contando... Na verdade, eu vou contar de baixo pra cima. Vamos lá. Embaixo, na corda Si, casa 5, na corda Sol, casa 5, na corda Ré, casa 3 e na corda Lá, casa 5. Ré menor, aqui, Ré menor com nona. Agora vamos pro Sol 7. Sol 7 com 13ª, tá? Você vai colocar, esse aí a gente vai usar as cordas 6, 4, 3 e 2, tá? Na corda 2, casa 5, na corda 3, casa 4, na corda 4, casa 3 e na corda 6, casa 3. Legal? Aí vamos lá pro Dó maior com sétima maior. Que esse é bonito pra caramba. Vamos lá. Na corda, a gente vai usar a corda 2, 3, 4 e 5, tá? Na corda 2, casa 3. Na corda 4, desculpa, na corda 3, casa 4. Na corda 4, casa 2. E na corda 5, casa 3. A live tá gravada, depois se ficar dúvida, volta na live ou me chama que eu te passo também por escrito. E, por último, Lá 7, com a nona bemol, tá? Vamos lá. Corda 2, casa 6. Corda 3, casa 6. Corda 4, casa 5. E corda 6, casa 5. Legal? Eu vou tirar os comentários já pra vocês verem direitinho. Vou mostrar de novo, ó, rapidinho aqui pra vocês. É bem clássico isso aí, viu, gente? Não é nada de extraordinário, não. Se usa bastante, é bom aprender. Você pega songbooks de bossa nova e tal, você vai ver que vai ter bastante. Deixa eu tirar o comentário rapidinho. Aí, vamos lá então, ó. Ré menor, Ré menor com sétima e nona, tá? Tudo casa 5 aqui, menos a corda 4 que é casa 3. Depois o Sol 7, assim, com a 13ª maior, tá? Ó, então, vou mostrar aqui, tá? Dó maior com sétima maior e nona. Esse é mais chato de ver mesmo, né, ó. Depois o Lá 7. Mas depois é só voltar na live que vocês veem eu falando direitinho as casas. E quem precisar me chama aí no direct que eu passo por escrito, tá legal? É bem chavão e soa bem bonito, ó. Tá? Bem chavão, assim, bem clássico. E acho que soa bem, assim. Eu gosto bastante de usar, tá? Galera, quem tiver dúvida aí, manda pra gente, vou ter o maior prazer de responder. Vamos que vamos. Deixa eu ver quem tá por aqui. Bia, Evandro, Daniel, Edson, Cledson, Flávio e Franca. Galera que tá aqui, ó, fala aí, da onde que vocês são, que instrumento vocês tocam, quanto tempo vocês tocam, vamos bater um papo. Valeu, Bia. Trocar uma ideia. Deixa eu ver aqui no YouTube se tem alguém. Tem um corajoso aqui. Galera que estiver no YouTube pode mandar dúvida também, tá? Tenho o maior prazer de estar respondendo. Você acredita que teve várias lives, galera, que eu fiz do YouTube e só tinha uma pessoa? E aí eu fiquei pensando, olhando, falei, caramba, mano, mas eu tenho uma pessoa e a pessoa ficava a live inteira. E aconteceu isso algumas vezes, 1, 2 vezes. E aí nessa,
E aí nessa assim de tipo ficar só uma pessoa, eu comecei a pensar, pô, eu acho que sou eu mesmo, né? Porque ficar uma pessoa a live toda, assistindo a live toda, né? Eu acho que sou eu mesmo. O cara não comentou nada, não falou nada. Só que aí outro dia deu 0 pessoas. Então eu descobri que não era eu. Realmente tinha alguém que assistiu a live inteira. E mais de uma vez teve gente que assistiu tipo a live inteira, uma pessoa só, porque dá pra ver quantas pessoas entraram. Tipo, entrou uma pessoa e assistiu inteirinha. E não falou nada e tal. Mas algumas vezes isso aconteceu. Eu fiquei um pouco mais aliviado, porque eu achava que era eu mesmo assistindo a live. Sempre senti que Sol 7 podia ser substituído por Sol sendo diminuto, mas aí segurança não me deixava usar. Vixe, pode usar à vontade. Porque na verdade, ô Daniel, isso vai soar o quê? Vai soar como se você estivesse usando a escala alterada ou a escala diminuta sobre a dominante. É uma coisa que a gente usa normalmente. Pode usar à vontade. Outra coisa que pode soar também um pouco é um pouco a menor harmônica, né? Como se você estivesse usando o Sol indo para Dó menor em vez de Dó maior, né? Sol 7 indo para Dó menor, né? Só que você resolve no maior. Isso também pode. Você pode usar a escala menor harmônica de Dó menor em cima do Sol 7, mesmo que você vá para Dó maior, tá? Não vai chocar com o baixo? Então, Evandro, na prática acaba que não, viu? Na prática acaba que não, mas depende. Mas raramente vai chocar, viu? É tipo, pelo menos... Talvez às vezes em gravação, assim, que é uma coisa mais delicada. Mas aí você pode fazer no agudo, né? Em vez de fazer muito pro grave. Eu acho que se você fizer mais pro agudo, funciona bem, né? Por exemplo. Porque, ó... Se eu estiver tocando com um baixista e o baixista estiver tocando esse som aqui, ó, no misão, e aí, mais ou menos perto dessa tessitura, dessa oitava, e eu botar esse aqui, talvez choque por causa do intervalo de meio tom. Mas se eu fizer isso aqui no agudo, ó, Sol sustenido diminuto, e o baixista estiver fazendo esse Sol, ó, vai só isso aqui, ó. Acorde maior que o sétima menor e a nona bemol, que isso acontece bastante, né? A nona diminuta, desculpa, a nona menor. Isso rola bastante. Então não vai chocar na maioria das vezes. Agora, se for uma coisa assim de gravação, e aí você tiver muito no grave e o baixista estiver no mesmo oitava mais ou menos, aí vai rolar o meio tom, o choque de meio tom, aí pode chocar um pouquinho. Mas já que já é um acorde meio tenso, talvez não faça tão mal, tá? Depende de muita coisa. Mas não é algo que você possa, que vai te dá muito problema não. No máximo um leve desconforto, mas não vai ser algo muito agressivo não, tá? Geralmente a gente evita a nona bemol, ou seja, a nona menor, quando a gente está em outros tipos de acorde. Por exemplo, acorde maior que sétima maior, nunca. A nona bemol, né? A nona menor, segunda menor, né? No acorde menor, também não. A gente tem o frígio, né? O modo frígio, mas a gente não vai usar muito a nona bemol no frígio, mesmo sendo característico, porque é uma nota evitada, atrapalha, choca. No acorde diminuto, é mais difícil de usar, mas dá pra usar. Mas não gera um desconforto, mas não é tão grande. No acorde dominante, você usa. Você pode usar, não é uma nota que atrapalha a função do acorde. Muito pelo contrário, ainda deixa mais evidência, principalmente se a gente estiver num momento ali de menor harmônica. Então, por isso que não vai chocar nesse caso. Agora, se fosse qualquer outro acorde que tivesse e você atacasse a nona bemol, né? Por exemplo, Mi menor, você bota lá o Fá, que seria o do frígio, vai soar pesado. Aí sim vai chocar. Agora, nos acordes dominantes não choca. Não troco rápido os acordes indo para as pestanas. Ô, Admilson, deixa eu ver se tá por aí. Tá por aqui. Cara, você quer uma dica? E assim, não vou dizer que não tem muito segredo, na verdade. Você tem que ficar repetindo. Mas uma dica para você trocar acordes mais rápido é sempre focar muito em duas coisas. Você já olhar de antemão aonde que vai cada um dos dedos e você tentar fazer o mínimo esforço possível, tá? Então, por exemplo, vamos lá, dar um exemplo prático para trocar o acorde rápido. Vamos dizer que a gente tem aqui, você tá fazendo esse acorde aqui, ó. Fazer um Dó maior mesmo, um acorde bem simples, Dó maior clássico aqui, ó. E aí vamos supor que você vai agora para um Lá menor com a pestana aqui, ó. Que é longe, né? Então tá esse Dó e esse Lá menor aqui, ó, um acorde longe. O que vai te ajudar é o quê? Primeiro, vamos lá, você sacar onde que vai cada dedo. Então o dedo 1, ele tá aqui embaixo, ele vai subir e vai ir para frente. Vou deslizar ele. O dedo 2, o que ele vai fazer? O dedo 2 vai sair, beleza.
E o dedo 3? O dedo 3 tá aqui. Ó, o dedo 3 não vai nem trocar de corda, ó. Eu tô aqui com o dedo 3 na corda 5 e ele vai continuar na casa 5. E o mindinho vai entrar embaixo dele. Então só nessa análise, o que você vai fazer? Você já vai ir meio... Por exemplo, você não vai tirar o dedo 3, porque você sabe que ele vai se manter na mesma corda, ó. Dedo 1 tirou, botou a pestana e colocou o dedo... Ó, dedo 1 subiu, botou a pestana e esse aqui você só arrastou pro lado, ó. Tá? E aí você botou o mindinho. O outro você sabe que é só tirar, então já fica mais rápido pra você fazer, porque você já sabe pra onde vai outra coisa. Pra onde vai cada um dos dedos. E outra coisa, você tentar fazer sempre o mínimo de esforço. Eu vejo muita gente que vai trocar o acorde, vai lá, fez o acorde, tirou a mão, aí vai lá e vai colocar. Você não precisa tirar a mão do seu instrumento. Sempre foca em deixar o mais próximo do braço. Você não precisa tirar em momento nenhum. Fazer isso aqui, ó. Tirou a mão e botou de volta. Não tem por que você fazer isso. Você pode sempre manter a mão próxima do instrumento. Mesmo que você não esteja apertando, você deixa os dedos próximos do instrumento, porque isso vai te ajudar a conseguir trocar os acordes mais rápido. Então, presta atenção para onde vai cada dedo, analisa mesmo, assim, friamente, para ver onde que vai, para você tentar achar o meio mais rápido que para você chegar no próximo acorde, e estuda isso bastante. Outra coisa, estuda os acordes isoladamente, tá? Os acordes que você não... Os acordes que estão te dando dificuldade, a passagem que está te dando dificuldade, tem 4 acordes que é difícil, pega 2 de cada vez e fica estudando a troca entre eles, que isso também vai te ajudar bastante, tá? Faz violão sim, mas com banda acho que choca. Não choca não, Evandro, pode testar. Eu particularmente já usei bastante. É claro que depende do estilo, né? Se você estiver tocando um pop, uma coisa muito careta, que usa tríades e tudo mais, você ir lá e substituir vai ser agressivo. Mas você pode fazer que não vai chocar não, pode fazer. Fica tranquilo. É muito comum, inclusive, sei lá, músicos como, sei lá, o Djavan, que é um exemplo aí, e músicos de jazz, pianista de jazz, colocar nona bemol, vixe, o que mais acontece é pianista colocar isso aí. Então, pra gente, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. O pianista ele pode fazer um sol 7 e o sol sustenido diminuto ao mesmo tempo aqui, e vai dar certo, né? Então, pra gente pode rolar esse negócio de ter que escolher, mas pro pianista é de boa, então isso acontece muito, muito mesmo. Agora, é claro, se a gente estiver tocando uma coisa muito simples, né, com tríades e tudo mais, um pop bem comum, talvez nem sempre vá dar certo, né, às vezes vai ficar muito agressivo, como a maioria das coisas sofisticadas, né. Você já estava tirando uma música do Coltrane, chama Countdown, não sei se todo mundo conhece, uma música muito boa do Coltrane, e uma das muito complexa, muito difícil. Ó a harmonia aí pra vocês, ó, Mi menor, 7, Fá 7, Si bemol, Dó sustenido 7, Fá sustenido 7, Lá 7 e Ré maior. Recapitulando: Mi menor, Fá 7, Si bemol, Dó sustenido 7, Fá sustenido 7, Lá 7, Ré maior. Desculpa, Fá sustenido maior que sétima maior, tá? Quando eu falo maior, é maior que sétima maior, tá, galera? Então, ó, Mi menor, Fá 7, Si bemol maior, Dó sustenido 7, Fá maior, Fá sustenido maior, Lá 7, Ré maior. Esse é o primeiro pedaço, então para improvisar. E aí depois vem uma outra penca, mas só pra você fazer esse primeiro começo já é muito louco. Como faz essas coisas de jazz? Pô, bicho, o jazz é... O jazz é muito estudo, né? Muito estudo, ouvir muito. Cara, ter muito bem as escalas na mão, tá? Você conseguir ter todas as escalas prontas aí pra você usar. Você entender um pouquinho sobre... como é que chama? Aproximações cromáticas vai te ajudar, tá? Entender sobre funções harmônicas. Você tem que entender, na verdade mesmo, é que o jazz é simplesmente a música, só que de um jeito muito sofisticado, né? Então você precisa conhecer um pouco melhor a teoria musical com mais profundidade, conhecer melhor o seu instrumento com mais profundidade, tá? Se você souber essas duas coisas, você já vai conseguir fazer muita coisa. E é claro, tirar o jazz, ouvir a música, ou tirar solos de jazz e assim por diante, né? Essa é a música que eu sempre improviso por acorde, né? Sim, Daniel, ó, se eu for pensar, seria... Eu vou falar as escalas, mas não é assim que eu penso, tá? Nesse do Coltrane seria Mi menor, eu usaria Ré maior em cima, né? Que seria o dórico. Fá 7 eu usaria Si bemol maior, Si bemol maior, Si bemol maior, né? Dó sustenido 7 eu usaria Fá sustenido maior, Fá sustenido maior, Lá 7 Ré maior, tá? Então
Então ficaria assim. Mas é tipo muito complicado, assim, não é facinho não. É que é legal pra você estudar isso mesmo, né? Você estudar essas trocas rápidas aí de escalas, né? Então ficaria. E eu só peguei um pedacinho, né, pra vocês. A harmonia toda é esse aqui, ó. Peraí. Peraí que eu já errei, vamos lá. E aí cada acorde é uma escala, basicamente é isso. É uma matemática muito rápida, total. Mas é que também não adianta tentar começar por isso, né? Tem que começar por coisas mais simples, que tem um ou dois tons, né? Aí você vai aumentando o grau de dificuldade, colocando, né? Isso aqui já é uma coisa já meio loucura, assim, né? Mas é o estudo, né? É estudo. Você vai pegar o Coltrane tocando isso mesmo, Countdown, depois procura lá. Cara, é um andamento absurdo. Ele faz tipo, sei lá. Não consigo nem fazer harmonia no tempo. Só que ele vai improvisando com o seu cocheiro. E assim por diante, né? Então é um negócio bem absurdo, assim, né? Mas é legal pelo estudo, né? Pra gente aprender a lidar com essas harmonias cada vez melhor, né? O pensamento rápido, aquela coisa toda. Mas, assim, sonoramente é muito agressivo também. Você ouve e fala, mano... Mas, enfim, assim por diante. O Flávio tinha perguntado, então vamos falar um pouquinho de jazz. Até porque muita gente às vezes vem me perguntar, né? Como é que eu começo do jazz? Como é que eu faço no jazz? Então, falar um pouquinho algumas coisas que eu acho que vão ser interessantes. Cara, se fosse definir um passo a passo pro cara começar a tocar jazz, a primeira coisa que eu falaria é que você precisa saber a escala maior, a escala maior, a escala menor, a escala menor harmônica pelo braço inteiro, tá? Primeiro ponto, então assim, ó, 5 regiões de dó maior que seja maior, desculpa, da escala maior. Tá, 5 regiões. Aí você pode colocar, aí dentro dessa região você tem que achar o menor também, 5 regiões. E assim por diante. E a menor harmônica. Vou fazer lá a menor harmônica. Tá? De cara é isso. De cara você precisa saber todas essas escalas. Escala maior, menor e menor harmônica em cima pelo braço inteiro. Menor melódica precisa? Depois você pode ir atrás, mas não é obrigatório. Pentatônica precisa? Depois você pode ir atrás, mas também não é obrigatório. Agora, escala maior, escala menor e menor harmônica você precisa saber, tá? Aí, aprendeu isso que você precisa saber. Você precisa aprender os arpejos, né, de um campo harmônico. Então, assim, a gente vai ter 4 tipos de tétrades dentro de um campo harmônico. Maior que o sétima maior, maior que o sétima menor, menor que o sétima menor e meio diminuto. Você precisa aprender isso dentro dos shapes, né? Então, assim, você tem que entender o campo harmônico, entender como você monta uma tétrade, né? Que seria Dó maior que sétima maior, Ré menor que sétima menor, Ré menor que sétima menor, Mi menor que sétima menor, Fá maior que sétima maior, Sol maior com sétima menor, Lá menor que sétima menor e Si meio diminuto, né? O campo harmônico em tétrade. E aí você precisa achar essas notas individuais, então, por exemplo, saber, um Dó maior com sétima maior formada por Dó, Mi, Sol, Si. E aí você achar isso dentro dos shapes, por exemplo, escala maior, ó. Você precisa ir lá e saber achar essas tétrades, ó. Primeiro grau, né? Segundo grau. Terceiro grau. Quarto grau. Quinto grau.
grau, sexto grau e o sétimo grau. Tudo dentro da escala maior. Você precisa achar isso em todos os desenhos que você faz, tá? Sacou esse negócio? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você começar a pegar, por exemplo, pegar um 2-5-1, por exemplo, e você improvisar usando só arpejo. Tem uma frase que se fala por aí que diz que o raciocínio melódico do jazz é harmônico. O que isso quer dizer? Quer dizer que na melodia do jazz, quando a gente está improvisando no jazz, tem que soar a melodia, você tem que perceber que a gente está... Desculpa, tem que soar a harmonia, você tem que perceber que a gente está em determinada harmonia. Quando a gente improvisa usando arpejos, isso acontece, ó. Só com arpejos, ó. Legal? Então olha que louco. A gente precisa aprender a usar só os arpejos. Mudou o acorde, mudou o arpejo, porque isso começa a soar a harmonia, né? Eu fiz um 2-5-1-6, né? Legal? Passou dessa fase, você começa a botar aproximações cromáticas. O que são aproximações cromáticas? Você vai colocar meio tom, vou falar mais simples, tem várias, mas você vai colocar meio tom antes de cada nota do arpejo. Então Ré menor que era assim, vai botar meio tom antes de cada nota desse arpejo. E aí você vai começar a usar isso para improvisar, ó. Claro que... Tá? Então assim, bacana. Você vai usar isso para improvisar junto, mesclando com as escalas, tá? E aí, a partir disso, você matou isso que é o mais difícil, você conseguir improvisar utilizando arpejos, você conseguir improvisar utilizando as aproximações cromáticas, trocar os acordes de cada no momento certo, mesmo que seja um 2-5-1, dentro do campo harmônico. É relativamente simples, mas fazer isso parece simples, mas é difícil. Resolveu isso, aí você tem que entrar na parte mais aprofundada de harmonia, né? Começar a estudar as possibilidades harmônicas. Então, vai lá, anota aí para quem quer aprender isso, quer uma listinha do que estudar, você precisa estudar. Primeiro, campo harmônico maior, depois harmonia funcional, depois campo harmônico menor, tá? Aí vem, depois disso, você pode procurar aí dominantes secundárias, né? E no campo harmônico menor você precisa estudar a dominante do menor, tá? Anota aí, que vem da menor harmônica. Aí vem dominante secundária, subquinto, e empréstimos modais. E aí você precisa aprender com isso. Você precisa sempre entender que o quê? Que sempre que tiver um acorde fora do campo harmônico, você vai usar a escala de da onde ele veio, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um Lá7 em Dó maior, que está indo pro Ré menor, ele é uma dominante do Ré menor. Ele está sendo um acorde que a gente está pegando emprestado do tom de Ré menor, tá? Para fazer uma dominante para ele. Então, no Lá7, você vai usar a escala de Ré menor. No Ré menor, você volta pro Dó maior, porque o nosso tom é Dó maior. Se o acorde do campo harmônico está dentro do tom, o que manda é o tom, tá? Agora, se o acorde está fora do campo harmônico, você vai ver de onde ele veio. É isso, basicamente é isso. Juntou tudo, aprendeu a analisar as harmonias, aprendeu a, né, seguindo essa lógica aí das dominantes secundárias, do subquinto e dos empréstimos modais, aí você já vai conseguir matar quase todas as harmonias. Aprendeu a improvisar pensando acorde por acorde com arpejos. Aprendeu a usar as aproximações cromáticas, tá? Eu falei uma, mas tem várias, dá para se aprofundar mais disso. Começa a ouvir muito jazz, começa a tirar solos dos jazzistas, tentar entender o que ele fez, e aí aos poucos começa a aparecer, né, o jazz no seu som. Começa a pesquisar standard de jazz para tocar, então algumas ideias aí, Blue Bossa, Stella by Starlight, apesar que o Stella é difícil, né, mas se você conseguir analisar já é massa. Autumn Leaves, que é famosa também, é fácil. All of Me, que é fácil também. Então são ideias aí do que você pode usar para começar no jazz. Mas foca nisso. O começo de tudo é o quê? Escala maior pelo braço inteiro, menor pelo braço inteiro, menor harmônica, que é o que a gente vai usar de verdade, junto com os arpejos e aproximações cromáticas. Aí depois você pode pensar em menor melódica, entender a pentatônica, como é que usa a pentatônica nesse contexto, né, do jazz.
sobreposições de tétara, de sobreposições de penta, enfim, aí vai para outras coisas. Mas assim, você fazendo essa ordem que eu falei já vai te ajudar demais, tá? Fica tranquilo, se você quiser depois rever, eu vou deixar a live gravada, tá? Mas assim, já vai te ajudar pra caramba essa ordem que eu falei, tá? Presta bastante atenção nisso e... Pô, se você conseguir olhar uma harmonia complexa, saber da onde que veio todos os acordes, saber quais escalas usa sobre elas, sobre esses acordes, e você tiver mapeado todas as escalas e todas as escalas e os arpejos, não tem mais o que você fazer. E agora é trabalhar para conseguir fazer cada vez mais música, né? Acho que é isso. Sem o lance de ser preconceituoso. Gabriel, jazz é uma música complexa de muitos estudos, recursos, etc, etc. E veio do negro americano, numa época que eles não tinham espaço nas escolas. Como explica isso? Cara, é uma ótima pergunta. Até porque, ô Evandro, se você pegar um dos principais nomes, um dos primeiros e principais nomes do jazz é o Charlie Parker. O jazz que a gente conhece hoje é o Charlie Parker. É um saxofonista incrível, incrível, surreal, assim, que eu acredito que ninguém, mesmo os que tentaram, ninguém conseguiu chegar no mesmo nível que ele, tá? De fraseado, imitar ele, fazer... Muita gente imita o fraseado dele até hoje, porque ele que deu origem ao estilo que a gente improvisa mesmo, que ele, no caso dele, a gente chama de jazz bebop, o dele, mas assim, deu origem a todo o fraseado que a gente faz do Charlie Parker. Mas, assim, ninguém toca igual ele, igualzinho, do mesmo jeitinho que ele, tá? E assim, o que ele faz é uma coisa tão complexa que não existia antes dele, ou tipo, até existia em música erudita, assim, mas de um jeito muito mascarado. O jeito que ele faz não existe, não existia, né? Ele criou essa linguagem. E é uma coisa muito complexa, é uma coisa surreal de complexa. É muito bem feito, é muito estudo. E ele simplesmente saiu fazendo esse negócio. É muito louco, eu não sei como explicar isso. Porque o que ele faz com o saxofone, o que ele criou nas improvisações dele, e ele não era tão bom assim, porque antes, não é tipo, ele já nasceu bom. Você pega o filme, tem um filme chamado Bird, que explica a história do Charlie Parker e, consequentemente, essa história do bebop, do jazz. E ele mostra ele mais novo tocando, e ele foi fazer um concurso, assim, pra ele conseguir um trabalho, não sei aonde, com um saxofonista e tal, e era um trabalho importante. E ele foi improvisar lá nesse trabalho, e os caras tiraram o sarro dele, não gostaram. Parece que o batera tava tocando, ele até parou de tocar, tirou o prato e jogou no chão. Fez um barulhão, assim, pra ele parar de tocar. Então, assim, ele não começou bom pra caramba. Só que ele ficou estudando e ele desenvolveu uma linguagem que, tipo, ninguém repete, entendeu? E é a linguagem que mudou a história do jazz, assim, né? Talvez até da música toda, né? Tendo em vista tudo que foi influenciado pelo jazz, né? Então, assim, como explicar da onde que veio isso, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que você vê os vídeos dos jazzistas, você vê os vídeos da galera da época, Chet Baker, Miles Davis, Wayne Shorter, o Coltrane, que é outro santo, né? Todos eles, quando falam do Bird, é um nome sagrado, né? Que é o Charlie Parker. Todos eles falam do Charlie Parker como se fosse algo sagrado. Assim como o Coltrane depois, né? Posteriormente, todo mundo que fala do Coltrane fala dele como algo sagrado, porque é uma coisa que meio que é inexplicável, né? É bem inexplicável, assim. Ninguém consegue explicar de onde que veio esse fraseado. E eu acho até, em paralelo, assim, eu penso um pouquinho nisso quando eu vejo os chorinhos, sabe? Chorinho brasileiro. Por exemplo, Tico Tico no Fubá, mas outros interessantes também, tipo Apanhei de Cavaquinho e outras coisas. Porque também é uma música muito rica, muito rica. O chorinho é muito rico. E também é feito no Brasil e nem sempre foi feito por músicos mega estudados, né? E assim, é muito complexo. Se você for sentar hoje pra compor um chorinho, cara, você vai ter que estudar muita coisa. Muita coisa. E isso eu também acho meio inexplicável, assim, porque não é só por ser uma música incrível, mas é por ser uma música complexa também, né? Se você for racionalizar a música, pensar e descrever os pontos principais que fazem aquele estilo ser diferente, assim, você vai ver que é muito complexo o chorinho, assim como o bebop. Isso são coisas que vieram meio do nada, assim, e que é difícil de replicar. Então, eu não sei explicar o que é. Não sei explicar o que é.
Mas tá aí, né? E a gente vai estudar isso pra sempre, né? São alguns nomes assim que simplesmente aparecem, né? O Charlie Parker é um cara que simplesmente apareceu e mudou completamente a forma de tocar. Assim como o Coltrane também, né? Depois de muitos anos. Opa, aí, voltou. Assim como o Coltrane também, né? Depois de muitos anos foi aparecer e pra mim eu sou suspeitaço, porque pra mim o Coltrane é um dos maiores músicos do mundo, né? Da história. E, e ele apareceu depois também meio do nada e ele era ruim também. Demorou pra. A galera falava meio mal assim dele. Até no próprio quinteto do Miles, primeiro quinteto do Miles, as primeiras gravações tem uns discos tipo Cooking with Miles Davis, Relaxing with Miles Davis e outras coisas assim. Que o Coltrane foi convidado e tipo. Você ouve, as improvisações são legais, mas não são nada demais, né? E aí você pega o Coltrane pós-Giant Steps, assim. Cara, ele criou uma forma completamente. Inclusive veio dele e do Elvin Jones, né? Na verdade veio do Elvin Jones, mas assim, na banda do Coltrane, então eu acredito que o Coltrane tenha sido uma grande influência, a coisa da batera ter mais interações, né? Na música. Porque antes a batera no jazz era. Ele não tinha muita interação, é condução o tempo todo. Mais nada, era isso. A partir do Elvin Jones, e posteriormente também do. Ah, esqueci o nome do batera do segundo quinteto do Miles. Que também é incrível. Peraí, vou descobrir aqui. Ó. Segundo quinteto Miles Davis. Esqueci o nome do batera. Segundo, vamos ver. Tony Williams. O Elvin Jones com o Coltrane transformando aí a música, o jeito que a gente olha, na batera, das interações, levando a música aí no próximo nível, assim, pensando em interações entre músicos. E o Tony Williams, que veio um pouco depois, mas veio pós-Coltrane, cara, mudou completamente. Então, assim, tem algumas pessoas que encontram um negócio, tem caras muito bons. Pô, no jazz tem caras muito bons, todos são muito bons, porque pra tocar jazz não dá pra fazer meia boca, né? Mas tem alguns nomes, assim, que mudaram completamente, não só o jazz, como mudaram meio que a história da música, assim, né? E o Charlie Parker foi um deles que eu não sei explicar, e o Coltrane foi outro deles que não sei explicar, né? O Coltrane até tinha uma vibe meio espiritual assim, né? Ele falava que era uma entidade que tocava por ele, coisas desse gênero. E, inclusive, tem uma igreja nos Estados Unidos que cultua ele, né? O São Coltrane. Então, se você botar no Google Igreja John Coltrane, você vai achar vários murais, assim, que acredita que ele era uma espécie de santo aqui na Terra, assim, né? Enquanto tocava. Então, cara, é muito louco. O jazz, assim, é uma parada que dá pra falar por muito tempo. Como você acha a melhor forma de estudar e aprender as escalas? Seria nessa sequência? Maior, menor, menor harmônica, pentatônica maior, pentatônica menor em modos gregos? Cara, ironicamente é bem essa sequência que eu passo para os meus alunos, tá? É que assim, eu não passo tipo. Eu tenho um método e no meu método eu não jogo todos os conteúdos de uma vez. Eu não falo pro cara, tipo, mapeia todas as escalas, depois, sei lá, aprende todos os acordes e tal. Eu sempre vou por níveis, né? Então assim, níveis gradativos. Então, o cara vai primeiro aprender a teoria, um pedaço da teoria, depois um pedaço das escalas, um pedaço da improvisação, né, e harmonia e tudo mais, e um pedaço da percepção. Depois vai para outro pedaço, vão evoluindo gradativamente o nível dos conteúdos, porque os conteúdos conversam sempre juntos, né? Não adianta você saber todos os shapes da menor melódica se você ainda não entende muito bem o que é um campo harmônico, saca? Então, assim, tem que estar tudo muito bem alinhado. Agora, falando especificamente de escalas, eu concordo com essa ordem. A primeira coisa que eu focaria, se eu fosse você, é aprender o quê? As escalas nas 5 regiões, tá? Então, você pegar aqui, ó. Você pegar aqui, tipo, por exemplo, a escala maior, 5 regiões em todos os tons, tá? Você conseguir tocar em todos os tons. Depois você bota a escala menor dentro da maior, porque é a mesma escala, tá? Tenta entender isso, é a mesma escala. Todos os tons e nas 5 regiões. Escala menor harmônica, todos os tons nas 5 regiões, tá? Aí você vai fazer música com isso, tá? Vai entender como é que você usa isso. Então você vai precisar estudar a teoria, você vai precisar estudar várias coisas, mas começa por aí, tá?
E aí depois você vai lá e mapeia a penta maior e a penta menor, e depois você vai lá e joga o... E aí mais pra frente você começa a entender como é que funcionam os modos gregos, tá? Eu geralmente não boto modos gregos junto com escala, porque pra mim modos gregos não são escalas, são sonoridades, tá? Então assim, são sonoridades que a gente vai encontrar juntando a escala maior com acordes. Com os acordes do campo harmônico, por exemplo, e depois a escala menor harmônica e menor melódica. Então, tudo isso ao mesmo tempo vai te confundir. Mas se você só souber a escala maior, menor e menor harmônica pelo braço inteiro e conseguir fazer música com isso, já vai ser um baita avanço, tá? Aí depois você vai atrás dos modos gregos, entender como é que você improvisa acorde por acorde, utiliza arpejos na improvisação, utiliza... Enfim, aí vai, por aí vai. Mas assim, mas a ordem tá legal, não tá uma má ordem não. Estudar tríade também, né? Cara, depende, Vitor. Depende de várias coisas. Você precisa saber o que é uma tríade, assim como você precisa saber o que é uma tétrade, tá? Mas assim, no meu método, o meu foco não tipo, ficar fissurado estudando tríade pelo braço todo não, sabe? Você precisa entender como a música funciona. E aí, quando você entende como a música funciona, você automaticamente vai sacar que a tríade é algo que você pode utilizar em vários contextos, né? Mas eu não vejo por que ficar estudando arpejo em tríade igual louco, ou enfim, tríade pelo braço todo, sabe? Eu acho que se você souber bem o Caged, você já se vira. E aí depois você pode entender se você quiser, né, as tríades. Mas assim, geralmente se você for usar as tríades de outras formas, você vai acabar usando tipo tétrades, né? Então, tipo, eu foco muito mais nas tétrades do que necessariamente nas tríades, tá? Valeu, galera. Até mais. Agradeço de coração.